Bom, boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês. Eu participei hoje, antes da sessão do Conselho da Brasa, e o que mais me chamou a atenção eu fiquei inspirado por essa geração. Eu estudei há 25 anos atrás no MIT, fiz MBA, e a única coisa que a gente queria saber fazer é festa. Não tinha o menor espírito cívico, e eu vejo hoje vocês discutindo o Brasil e se preocupando, realmente se preocupando. Como o ministro falou, a nossa geração talvez tenha ficado muito preocupada em estabilidade econômica e ganhar liberdade, né? Liberdade política. E nós esquecemos de contribuir. Alguns poucos cidadãos públicos estão aqui, mas todos nós fomos fazer as nossas coisas. E eu vejo vocês desde cedo fazendo isso. Então, me inspira muito. Tenho 2 filhos, todos 2 estudando no INSPER. Estou há 25 anos na firma e a minha grande paixão atual é tentar contribuir de uma certa forma no setor público, em temas como saúde, educação e infraestrutura, que eu acho que a gente precisa e tem uma obrigação, pelo menos eu considero que eu tenho uma dívida com o meu país com relação a isso. Bom, boa noite. Meu nome é Rodolfo. Falar de coisas que não foram faladas ainda. Bom, primeiro eu joguei basquete, fui campeão de seleção brasileira e resolvi parar para estudar. Quer dizer, eu já estudava, mas resolvi seguir a carreira de mercado financeiro, que eu acho que eu acabei acertando, porque no basquete não ia dar muita coisa. De toda forma, é uma honra estar aqui, um prazer. Quando a gente teve a oportunidade de estar aqui apresentando para vocês, eu fiquei bastante entusiasmado. Eu tenho uma filha que acabou de entrar na USC, então eu acompanhei todo esse processo. Eu estudei no Brasil, eu não fiz MBA fora, não fiz undergraduação fora. E realmente o trabalho todo que é feito aqui para as pessoas serem admitidas e entrarem, tudo é incrível. Então, todos vocês aqui realmente são parte de uma geração super privilegiada, tanto em termos da oportunidade que vocês estão tendo de estudar aqui fora, que as faculdades são excepcionais, quanto pelo fato de já ter havido uma seleção grande para ver quem seriam as pessoas que poderiam ser aceitas aqui. Então, dado que vocês têm todo esse privilégio, eu acho que vocês também têm que se preparar para também dar alguma coisa em troca para a sociedade, que eu acho que é bastante importante. Eu acho que a nossa geração aqui, eu acho que eu sou da mesma idade mais ou menos que o Salute, a mesma idade do Nicola, mas a nossa geração realmente a gente viveu, e eu comecei no Pactual, a gente viveu aquela época de inflação gigante, descontroles, políticas macroeconômicas totalmente erradas, e a gente vivia no mercado financeiro numa loucura, onde o que importava realmente era o cara que sabia apostar nos juros, na inflação, quanto ia ser a inflação. A gente tinha uma pessoa que coletava a inflação lá no banco. Acho que hoje a gente ainda tem coleta de inflação, mas é tudo terceirizado, mas essa era a pessoa que ganhava dinheiro no banco, porque ele, de certa forma, dava qual era a inflação do mês, se ia ser 45 ou 50, então fazia uma super diferença para quem estava operando renda fixa. E mercado de capitais, ou essa relação com empresas, não existia. Existia muito esse ganho que você fazia na mesa e tudo, e o banco, né, cresceu assim, depois foi para a área de asset management, que, de certa forma, era uma derivada, e depois acabou crescendo nessa parte comercial. Eu sempre fiz parte dessa área comercial, o Brasil mudou, né, teve uma época onde você teve aí uma esperança de uma recuperação assim das condições no Brasil, que foi quando o Fernando Henrique, vamos dizer assim, assumiu e conseguiu impor, vamos dizer assim, políticas macroeconômicas decentes dentro da economia, eliminar, vamos dizer assim, o grande câncer, que era a questão da inflação, que hoje é uma grande conquista. Eu acho que as pessoas hoje em dia ficam vendo ali se a inflação foi 7 ou 8 ou 9, lá essa era 7, 8 ou 9 no dia, né? Então, vocês não viveram, graças a Deus, essa experiência. Mas isso foi uma conquista muito importante e, de certa forma, depois, no outro governo, o governo surfou toda essa melhora que foi feita. Bom, a história vocês conhecem, eu não estou aqui também para falar bem ou mal de um governo específico, mas o fato é que eu acho que o país hoje vive um dilema muito importante nessa questão de relação do setor privado com o setor público. Então, quer dizer, houve uma promiscuidade nos últimos tempos. Isso, de certa forma, está sendo corrigido, acho que dentro do Brasil. Acho que o Brasil que vocês vão pegar quando vocês se formarem e estiverem realmente produzindo vai ser muito diferente do que a gente viveu. E isso daí, para vocês, são vocês que vão realmente fazer a diferença. A gente está ali para consertar.
ou para tentar consertar. E eu acho que vocês que vão surfar e fazer o país um país mais igual, mais rico, e com a cabeça, vamos dizer assim, na direção mais certa, né? Então, acho que queria fazer esses comentários iniciais aqui e agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, boa noite a todos. Que nem o Nicola falou, para mim é um orgulho imenso estar aqui hoje na reunião do Conselho Consultivo. Realmente, a gente sai energizado e embasbacado com o que vocês fizeram com a Brasa. Eu brinquei aqui que, em 93, a gente montou aqui em pé no Brasil Club. Teve uma reunião, só que depois a gente teve que ir para o bar e ficou ocupado. E vocês terem essa resiliência é fenomenal. Eu tenho muito orgulho, Matheus me corrija se eu estiver errado, eu acho que foi o primeiro patrocinador da Brasa, fomos nós, que o Matheus foi lá me vender a história. Eu falei, Matheus, você está me contando um sonho que eu sempre tive, mas nunca tive coragem de executar. Conta com o nosso apoio. E o que vocês fizeram é excepcional, então vocês estão de parabéns. E eu só gostaria que essa geração de vocês são muito mais preparados que a nossa geração. Eu vejo isso conversando com os meus filhos, assim, o que eles têm noção com 14, com 12 anos é incomparável ao que a gente tinha. Agora, vocês têm que ter, quando vocês saírem daqui, resiliência. Vocês são a geração Tinder. Na nossa época, dava um trabalho do cão, né, para arranjar namorada, era difícil. A vida não é assim. Então, vocês vão ter chefe que não vão pagar para vocês o bônus justo, que não vão te promover quando vocês devem, vocês não vão conseguir o que vocês querem. Agora, não desistam. Não é para ficar pulando. Eu tenho a felicidade de ter estudado em uma escola, uma faculdade, um casamento e um emprego. Por quê? Resiliência. E aí, com isso, você chega lá. Então, eu sei que essa geração de vocês é muito ansiosa, mas eu gostaria de passar esse recado para vocês. E quanto a uma coisa que me preocupa, acho que preocupa a todos nós, né? Acho que a gente está vivendo... As eleições de 2018, na minha visão, não vão definir os próximos 4 anos. Vão definir para o Brasil as próximas 2 décadas. A gente tem a chance de voltar a botar o país no trilho, fazer as reformas fiscais e de produtividade que são tão necessárias, né? Acho que pouco se fala hoje, o ministro da Educação está aqui, essa reforma da educação que foi aprovada no Brasil é revolucionária. A gente estava tratando nossos alunos do ensino médio como se todos fossem vir para universidades de ponta. Não é isso. Infelizmente, essa não é a realidade. Então, vamos dar para essas pessoas treinamento de tecnologia, de mecânica, de engenharia, de contabilidade, ensino profissionalizante. Né? Vamos acabar com essa hipocrisia que todo mundo precisa fazer arte e educação física. Não é isso. Né? No ensino médio, você precisa se capacitar, ter essa produtividade. A gente precisa continuar com a reforma da Previdência. Infelizmente, as pessoas insistem em viver mais. Não dá para todo mundo se aposentar aos 55 anos. Né? Nós todos vamos viver até os 85, 90. Não dá para se aposentar aos 55. Em nenhum país do mundo é assim. Na Europa, todo mundo se aposenta com 65. E no Brasil, todo mundo acha injustiça. Precisamos fazer reforma da Previdência, precisamos fazer reforma trabalhista, precisamos fazer reforma tributária, precisamos simplificar. E essa eleição de 2018, se a gente não seguir nesse caminho, e pior que isso, se a gente cair para o caminho populista que o mundo está indo, a gente pode ter, acho que, 2 décadas perdidas. Então, o que mais me preocupa hoje é isso. Bom, boa noite. Eu sou o Felipe Camozato. Então, ao mesmo tempo que eu ouço vocês falando sobre exemplos jovens, eu me sinto na posição dos ouvintes. Né? Eu tenho 29 anos, sou o mais novo vereador da Câmara de Porto Alegre, sou um dos 4 eleitos pelo Partido Novo no Brasil. E é um prazer, primeiro de tudo, estar aqui presente, falando com vocês, participando desse painel com vocês e podendo falar para esse público tão qualificado. Eu me graduei em administração na URGS, tenho uma especialização em finanças também pela Federal do Rio Grande do Sul, fiz minha pós-graduação em Georgetown e resolvi, né, num lapso de sanidade mental, me candidatar a vereador num partido político novo que não utiliza dinheiro público para sustentar, faz processo seletivo, né, é ficha limpa e que cobra
não uso de verba de gabinete, cobra cumprimento do mandato com punição de expulsão do partido. Enfim, estava na semana passada em São Paulo prestando contas do mandato junto com os outros 4 vereadores e recebendo treinamento da ONG Contas Abertas, para ver que brigas nós vamos comprar lá em Porto Alegre e quantas ameaças de morte eu vou receber. Então, novamente, é uma honra fazer parte desse painel e acredito que essa experiência, né, de 3 pessoas que estão na área executiva, e eu até ontem era um executivo júnior, né, eu tinha minha própria empresa, na verdade eu era acionista minoritário, eu comecei como estagiário, com muita resiliência me tornei sócio-diretor, e quando surgiu as manifestações, primeiro em 2013, e depois em 2015, e aí é onde eu conto uma coisa que não tem no meu currículo. Eu saí da parte de empresário, empreendedor, e virei ativista. E eu não sei se vocês conhecem aquela música Chora Petista, Bolivariana, etc, etc. Então, ela é da banda Louca Liberal, uma da banda que eu ajudei a fundar lá em Porto Alegre. Então, tem bastante gente que não gosta de mim e tem bastante gente que gosta. Então, eu estou acostumada a ser o ansioso, que tu bem falaste, Roberto, em provocar essas mudanças, e agora estou experimentando isso na pele, estando lá na Câmara e promovendo, ou pelo menos tentando promover as mudanças que a gente acredita que são necessárias para o nosso país. Muito bom, Felipe. Você sabe que liderança não é um concurso de popularidade, né? Então, acho que você está no caminho certo. De tempos em tempos, a gente anda por aí muito, né, como consultor, e a gente ouve palavras que estão na moda, né? Ultimamente, a palavra da moda é disrupção. Vocês concordam? Vocês têm ouvido? E, às vezes, muito mal utilizada, né? Chama tudo de disrupção. Inovação é disrupção, evolução é disrupção, e não é. Mas eu queria pedir para o Roberto, para o Rodolfo, para o Nicola responderem essa pergunta, depois, Felipe, se quiser, comenta. Os modelos tradicionais estão definitivamente sendo disruptados, essa palavra não existe, acabei de inventar. E como vocês estão enxergando e se preparando para essa realidade, já que estão em negócios tradicionais, negócios da economia antiga? Bom, eu acho que essa é uma realidade. A gente, de certa forma, está se preparando. Eu acho que o mercado financeiro, primeiro, vai mudar completamente, né? Eu, sinceramente, eu sou um crítico grande desse monte de agências que existem por aí, dentro do Brasil. Quer dizer, não é um modelo de bancarização que eu acho que vai vigorar. Eu falo isso daí já há uns 5 anos, mas eu acho que minha filha nunca vai entrar numa agência bancária. Eu espero que ela nunca entre numa agência bancária. As coisas vão ser todas feitas de maneira eletrônica. Então, os bancos têm que estar preparados para isso. Assim como a gente olha no Brasil também, a gente vê que os maiores gestores de recursos no Brasil são os relacionados aos grandes bancos. Então, é a BB-DTVM em primeiro, o Bradesco em segundo, o Itaú em terceira, a Caixa em quarto e tudo. E é engraçado, porque a gente olha para esses fundos ou essas gestoras, aí a gente vai pegar quais são os melhores gestores do mercado. Eles nunca estão na lista, né? Então, eles têm alguma coisa que, de certa forma, os faz maiores, que são essa questão das agências, né? Que é essa distribuição, capilaridade que eles têm. Como o mercado, na minha opinião, está mudando, já existem exemplos no Brasil, e nós mesmos temos uma plataforma eletrônica para distribuir, eletrônica e mais funcional, vamos dizer assim, para distribuir produtos financeiros, assim como a BTG também tem, e assim como outros também têm no mercado, isso vai fazer também com que ocorra uma mudança significativa nessa parte de gestão de recursos. Aqui nos Estados Unidos, os maiores gestores não têm agências, né? Vamos dizer assim, você opera e você compra eles por meio de qualquer, vamos dizer assim, plataforma. Então, acho que isso no nosso negócio é muito importante, essa questão de gestão de recursos. Eu acho que a gente, de certa forma, tem uma gestora muito qualificada. A gente está com essa plataforma de distribuição que distribui os nossos produtos e os de terceiros, vai distribuir não somente fundos de investimentos, mas na frente a gente já vê, por exemplo, no setor de cartão de crédito, o Nubank aparecendo e outros players também tentando entrar nesse segmento via um meio eletrônico. Então, a grande barreira de entrada que existia no Brasil, que era o network de agências que você tinha, eu acho que isso daí vai acabar. Então, os bancos vão poder, ou os prestadores de serviço, vão poder prestar o serviço de melhor qualidade e concorrer efetivamente com esses gigantes que existem no Brasil. E, com isso, a gente diminui também a questão da concentração bancária, que no Brasil ela é relevante. Eu acho que não é... em todo mundo, de certa forma, ela também ocorre, a gente fica falando que é só Brasil, mas no Brasil ela é especificamente nociva. A gente vê hoje em dia
vamos dizer assim, as empresas passando lá por os problemas e tudo, e com dificuldade de arrumar dinheiro, porque o crédito já está tomado nos 3 bancos principais, então não tem mais para quem recorrer. O mercado de capitais não existe no Brasil, é muito pequeno, né? Não que não exista, mas é muito pequeno, tem muito a ser desenvolvido, e eu acho que essa parte de distribuição mais democrática e mais simples e fácil é o que vai fazer com que o mercado realmente mude, e você vai mudar os players, quer dizer, não seria espanto se daqui a 10 anos a gente olhar para trás e ver que o Bradesco e o Itaú são os principais bancos, vamos dizer assim, no Brasil, porque entrou um terceiro que veio com uma tecnologia nova e conseguiu acessar isso daí. Eu realmente acredito nesse modelo. Assim, quando a gente olha, e principalmente pela questão da experiência, né? A gente vê, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você encomenda alguma coisa pela Amazon, ela chega na tua casa, o pacote maravilhoso, plástico e tudo, se você quiser devolver, você devolve, recebe o teu dinheiro de novo, faz isso em 1 segundo na internet ou pelo celular, funciona maravilhosamente. No Brasil, quem são os campeões de reclamações? São as empresas de telefonia e são os bancos. Então, eles ficam disputando quem é o pior, né? Assim, vai o magão menos e tudo. Então, quer dizer, se o consumidor, de certa forma, está falando isso, é porque existe uma oportunidade de você prestar um serviço de melhor qualidade e tomar o lugar desse cara. E aí eu acho que vale para a gente que sonha, empresário, sonha alto, pensa em crescimento, e principalmente para vocês que estão aqui tendo essa experiência de estudar fora e ver tudo isso que está acontecendo e mais um pouco, e implementar depois, ao voltar para o Brasil, também participar dessa inovação, revolução que vai acontecer, quem tiver interesse, obviamente, no setor financeiro. Eu concordo com o Rodolfo. Acho que essa é uma oportunidade histórica que está acontecendo. Essas novas plataformas digitais de distribuição é só um exemplo, né? Eu acho que nós no banco a gente brinca que a gente sempre empacota inteligência. Se você tem uma maneira de vender produtos que são melhores que os produtos que são oferecidos, onde existia um monopólio de distribuição, se você tem um jeito inovador, isso é uma disrupção que realmente vai mudar a ótica do investimento. Mas acho que ela não para por aí, não. Se você for analisar, a gente tem vários investimentos em empresas que coletam non-performing loans, por acaso. Você tem hoje sistemas de inteligência artificial que conseguem identificar comportamento de fraudadores constumazes. Então, o cara pôs uma procuração em nome de terceiros em tanto tempo, passou todos os bens para os filhos. Você começa a identificar, então você consegue tomar ações preventivas com isso, e com isso você vai formando um big database. Então, acho que é o pico do iceberg. Acho que isso vai ter oportunidade para startup, para empresa grande, para empresa média. Vai ter as empresas médias e grandes vão comprar serviço das startups, vão comprar startups, as startups vão, às vezes, competir. Acho que o mercado está aberto, e eu acho que isso que faz os Estados Unidos ser os Estados Unidos. Quando a Amazon, 10 anos atrás, não existia, e hoje é o que é. Quando a Tesla, o Elon Musk, por acaso, ele se formou aqui comigo em 93. Ver o que esse cara fez aqui nos Estados Unidos é uma coisa alucinante. É isso que precisa ter mais no Brasil: empreendedorismo, disrupção, onde você, ser empreendedor, correr risco é premiado, onde você querer gerar emprego, você não vai ter problema trabalhista a cada 2 dias. Então, eu acho que sim, vai acontecer, e eu acho que é uma oportunidade para todos. A gente já está muito, muito animado do ponto de vista empresarial com esse momento. Olha, eu não vou repetir o que eles falaram, talvez 2 temas aqui, um com relação à própria McKinsey, né? Como que a gente está tomando o nosso mesmo remédio, né? A gente está tentando reinventar constantemente. Então, se vocês entrarem no nosso site hoje, vocês vão ver o Digital McKinsey. Uma coisa que possivelmente vocês não sabem, mas no final desse ano nós vamos ser a 2ª empresa do mundo com o maior número de designers, né? Uma coisa que ninguém pensaria sobre a McKinsey, que é um bando de engenheiro nerd, né? Mas a gente tem que reinventar, porque nós temos 90 anos e não tem nenhum direito divino de existir, a menos que a gente acompanhe a evolução do mundo. E o que a gente está vendo é absolutamente dramático, gente. A combinação de celular, tá certo, com capacidade de transmissão de dados muito barato, com capacidade computacional e automação muito grande, essas 3 coisas juntas estão mudando o mundo, né? A internet das coisas está vindo a isso. Dá um exemplo idiota para vocês. As empilhadeiras no mundo têm milhões de empilhadeiras e milhões de motoristas de empilhadeiras. As empilhadeiras, elas têm uma utilização de sua capacidade de entre 10% e 15%.
com um sensor barato, que agora você consegue colocar de $10 em cada empilhadeira, o que você consegue fazer? Tem informação das empilhadeiras. Você vai conseguir fazer num galpão o Uber das empilhadeiras. Você não vai precisar ter uma empilhadeira por fila. Você vai poder fazer um sistema inteligente. Isso, se você dobrar a utilização da capacidade, você precisa de metade das empilhadeiras e metade dos operadores de empilhadeira. Os números que a gente tem hoje, com a tecnologia já existente, 50% das atividades hoje no mundo feitas por humanos já são economicamente viáveis de serem automatizadas. Vou repetir, 50% de todas as atividades feitas por humanos hoje já é economicamente viável ser feita por máquina. O que acontece quando a gente inventou o motor e deixou de ter carroça? O que a gente fez com os cavalos? Eles deixaram de... Só que hoje nós estamos falando de gente. É diferente, gente. Então, essa transição vai ser dramática, tá certo? Eu acredito que a gente vai ter que investir pesadamente em reeducação da nossa força de trabalho, né? Para as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje ter outras habilidades. E eu acho que, no futuro, se eu pensar em vocês, eu pensaria em desenvolver 2 habilidades, ou as super hard skills ou as super soft skills. As super hard skills são aquelas de como eu vou programar as máquinas, porque esses vão ser os better paid jobs, ou as super soft skills, como é que eu vou interagir e liderar pessoas, né? Então, ou seja, é um mundo muito diferente que a gente vai ver pela frente, que está disruptando não só as empresas, mas o mundo como um todo. Eu tenho pensado sobre isso, e vão existir, na minha opinião, 3 tipos de empresa no futuro. As de tecnologia, as de educação e as de tecnologia e educação. O resto acabou. Vamos lá, Felipe. Acho que vai ter as empresas de marketing também, porque você precisa vender isso daí também, não adianta só ter, né? É muito interessante a abordagem dos 3 colegas painelistas, porque o grande desafio que eu enxergo, né, eu me considero um empreendedor dentro da política e que está empreendendo na política, é convencer quem está lá disso que está acontecendo. Porque ainda existe uma mentalidade, o painel ele até fala um pouquinho sobre isso, né, sobre empresas privadas e suas relações com o governo. A mentalidade do governo é justamente a mentalidade de ser capturado, e isso é inerente, né, a uma democracia representativa como o Brasil, a ser capturado, né, a teoria da captura, né, regulatória, que na escolha pública é muito falada, é ser capturado por grupos de interesse. Então, quando a gente fala sobre a tecnologia evoluindo, sobre todas essas disrupções, a gente fala também sobre como a gente vai vencer com argumentos esses grupos de resistência, dando alternativas a eles, né? A gente teve o caso recente do Uber, né, do Brasil, e que no mundo ainda é um tabu em muitos lugares, né, que a gente tem o grupo de taxistas, aquela corporação que acaba se sentindo ferida por uma nova tecnologia que chega e que não tem como evitar uma tecnologia que nem o Uber de chegar. Ela simplesmente acontece, assim como o Nubank acontece e assim como as coisas evoluem. Agora, não dá para a gente fomentar e aceitar que a indústria, né, das velas consiga impedir que a energia elétrica chegue nas casas das pessoas. Então, a gente precisa construir alternativas, e aí parte do parlamento conseguir equacionar soluções políticas para isso de maneira cada vez mais rápida. E usando tecnologia, não sei se vocês conhecem Serenata de Amor. Já ouviram falar? O projeto Serenata de Amor é um projeto que surgiu lá em Porto Alegre, um grupo de programadores. Eles fizeram uma série de códigos onde identifica, fazem cruzamentos automáticos de notas fiscais, ressarcimentos, indenizações do Congresso Federal. Tá? E é um robô que eles criaram que faz um trabalho de centenas de milhares de pessoas na conferência se está havendo algum tipo de apropriação ilícita de recursos públicos. Tá? Esse projeto aí foi custeado através de crowdfunding, se não me engano, foi em torno de R$30 mil que fizeram o projeto, e só na primeira fase de implementação do projeto foram mais de R$200 mil economizados aos cofres públicos através do uso desse robô. Então, esse é só um pequeno exemplo de como a tecnologia disruptiva vai fazer com que a própria política se modifique. E o case de João Dória sendo eleito com o grau de aprovação que foi, falando abertamente em privatizações, né, é um exemplo disso, de como a política está sofrendo, sim, um processo também de disrupção. Pedir para você continuar comentando um pouco esse assunto. Que momento que você acha que a gente está das parcerias público-privadas, das legítimas, não das bastardas, e que futuro você vê para isso?
Infelizmente, eu acho que o Brasil chegou num ponto onde a gente não está discutindo PPPs e privatizações de uma forma como deveríamos, ou seja, racionalmente, madura e de forma a achar uma melhor solução. A gente foi obrigado a fazer isso. Então, o que a gente viu foi tentativas, e eu vou dar um exemplo bem pontual, as privatizações dos aeroportos, né, que tiveram 2 fases. A primeira fase, em muitos aeroportos, foi obrigada a Infraero a continuar como acionista do negócio. Tivemos aí uma série de dificuldades por parte das empresas interessadas em investir, porque elas não viam segurança para fazer um aporte de investimentos ali e ter como sócio uma estatal que nem a Infraero e que nem são quase todas as estatais. Aliás, desafio, se vocês conhecerem alguma estatal eficiente no Brasil ou no mundo, me apresentem, porque é inerente ao sistema público, né, que é estatal, por não visar o lucro e operar serviços que não são serviços legítimos do governo, já que o governo deveria cuidar de segurança e justiça, basicamente, elas acabam sendo ineficientes. Quando tu coloca uma Infraero como acionista, junto com um grupo empresário, e tu precisa ali ter ela como uma fornecedora de contrapartidas, que segurança é essa? O empreendedor vai lá, adquire o direito de explorar um certo aeroporto, ele precisa fazer R$1 bilhão em investimento, sendo 500 milhões do bolso dele e 500 milhões na Infraero. Vocês acham que a Infraero vai colocar os outros 500 milhões? Ela não coloca. Então, acaba que, quando você vai fazer o valuation disso, o risco e o preço vai às alturas e afasta interessados. Nessa última fase de concessões, por outro lado, o modelo já foi diferente. A Infraero deixou de ter que ser acionista junto com o proprietário, o modelo se tornou um pouco mais flexível, e muita gente diz que isso é entreguismo, né, e ceder ao capital financeiro. Aliás, eu tenho uma conterrânea minha muito famosa por causa do capital financeiro. E o que a gente precisa fazer é avançar nessa discussão, porque quando a gente olha para países desenvolvidos e que a gente respeita, quando a gente olha para aqueles países que a gente admira, essa discussão já foi superada. A gente tem cases extraordinários, como o Partido Trabalhista da Nova Zelândia, que passou por um processo de reformas trabalhistas, né, reformas privatizadoras, e o Partido Trabalhista, o partido de esquerda da Nova Zelândia, teve a maturidade de conduzir isso com sucesso. E hoje a gente tem os resultados, tem na Nova Zelândia aí um dos melhores índices de qualidade de vida, PIB per capita e assim por diante. Vocês, meninos, que representam o capital financeiro, querem comentar? Acho que o exemplo é muito simples, né? A gente falou aqui de disrupção, o Nicola falou de tecnologia mobile. Imagina se a gente tivesse telefonia estatal ainda no Brasil. Quanto ia custar um celular? Né? A competição, quanto ia custar um pacote de dados? Né? Agora, você falou que as coisas estão acontecendo. Agora, não vamos desperdiçar a crise, né? Já que a crise está aí, já que estamos acelerando as concessões, acelerando as privatizações, corrigindo as falhas, onde ficava-se não preocupado enquanto o empreendedor ia ganhar, e aí se tinha assim, um mau parceiro e um mau projeto do que qual vai ser. Pode-se falar, aqui, o Trump, se a gente fizer uma enquete aqui, todo mundo ele acha a gente não precisa perguntar o que todo mundo acha dele, né? Agora, a única coisa da agenda dele e que está tendo um impacto impressionante, ele falou de, vou construir o muro. Não vai. Vou acabar com o Obamacare. Não vai. Vou fazer o border tax aí com a China, com o México. Não vai. Já falou que vai renegociar o NAFTA. A única coisa que ele está fazendo é a desburocratização, né? Eu até acho que não do modo certo, né? Ele está botando o cara da agência ambiental, um cara que não acredita em controle ambiental. Acho que talvez isso seja um exagero. Mas isso está sendo suficiente para você gerar nos empreendedores americanos os animal spirits, que está o S&P no high, a confiança no high, expectativa de crescimento no high. Então, acho que isso mostra, como você falou, que coisas pequenas impactam. Por isso que eu acho que a gente não deve perder essa oportunidade histórica que a gente tem hoje, que existe um consenso das reformas, um consenso de mais capitalismo e de menos governo, deixar o governo focar no essencial, um Estado regulador forte. Eu acho que a gente tem um exemplo no Brasil do que eu considero um dos melhores reguladores do mundo, que é o Banco Central do Brasil. Eu sou regulado pelo Banco Central do Brasil. Não me dão moleza nenhuma. Agora, também não pedem coisa que não precisa pedir. Para mim, é um exemplo de boa governança, de boa fiscalização, que eu acho que a gente tem que seguir, né? Então, acho que a gente não deveria perder essa oportunidade que a crise está dando.
Acho que para complementar, eu não sou muito fã dessas PPPs. Eu acho que seria muito mais útil se a gente realmente usasse. Eu acho que o Brasil criou ou tem uma legislação onde as agências reguladoras são importantes dentro do modelo de empresas reguladas, né? Então, quer dizer, para que a gente precisa fazer uma PPP de um negócio de saneamento que a empresa do Rio de Janeiro, por exemplo, não consegue fazer? A gente chama o setor privado, tenta dar garantias para o setor privado que aquilo ali vai funcionar e aí tenta-se achar alguém que seja corajoso o suficiente para entrar nesse negócio. Eu acharia mais lógico, quer dizer, se existe realmente um investidor disposto a prover esse serviço, e esse serviço é regulado por uma agência forte, que possa, de certa forma, equilibrar a tarifa e preço, eu preferia muito mais que isso aí fosse entregue de vez para o agente privado. Eu acho que é muito mais eficiente aquilo que foi colocado, né? Quer dizer, as agências, telefonia e tudo, e quanto se perdeu aqui no Brasil com essa questão da Petrobras, ou mais do que da Petrobras, quanto que o Brasil não perdeu por ter protecionismo para a Petrobras na exploração do pré-sal e essas coisas todas. E os estados todos achando o máximo ter isso daí, porque os royalties eram enormes e tudo. Aí a Petrobras passou por dificuldades financeiras, não pode mais investir, agora o royalties acabou e todos os estados quebraram, que dependiam dos royalties. Então, quer dizer, se tivesse outras empresas explorando essa questão do petróleo no Brasil, a situação teria continuado, os empregos teriam sido mantidos dentro da indústria de óleo e gás, e a Petrobras ia se recuperar, e à medida que se recuperasse, ia voltar a ser player. Quer dizer, eu acho que a gente devia aproveitar, como o Salute falou, essa questão da crise agora, a gente podia começar, e aí um pouco mais de coragem dos políticos e tudo, eu sei que é difícil, eu sei que o negócio não... A gente não consegue mudar da noite para o dia, mas um pouco mais de se tocar nos temas que são importantes realmente para a economia. Eu me vejo com muita preocupação quando a gente vai fazer essa questão da reforma trabalhista, que a gente tem um quórum tão baixo, num negócio tão óbvio, assim, do ponto de vista dos empresários, a gente tem um quórum de aprovação tão baixo quanto a gente teve recentemente. Quer dizer, as pessoas simplesmente não foram votar, porque depois não querem aparecer. Eu entendo que vai ter lá o mural na cidade do cara, o cara não vai ser reeleito e tudo, mas aí, quer dizer, a gente não está, talvez a gente não esteja chegando dentro da parte política essa necessidade de mudanças que eu acho que o Brasil passa, essa criação de mais eficiência na economia que a economia está passando e que não tem jeito, vai acontecer. Então, a gente pode, como saúde, ficar para trás nesse negócio ou querer fazer um novo país e crescer e se desenvolver e inserir o país dentro de uma nova onda mundial. Podemos seguir? Você quer comentar? Vamos seguir? Bom, além de quem vai ser eleito em 2018, eu queria saber, pensando nas decisões que vocês têm para tomar daqui para frente, nos negócios, nas carreiras de vocês, qual é a pergunta de $1 milhão que vocês dariam tudo para ter a resposta? Quando o Lula vai ser preso? Para diminuir a polêmica aqui, acho que a pergunta de $1 milhão, na visão, é $1 milhão sustentável, né? É como que você mantém uma empresa com cultura, com gente, com projeto, onde você consegue continuar atraindo gente boa pelas razões certas, que é o projeto, que é a visão, que são os valores, para construir um negócio que se perpetua. E você precisa fazer isso diariamente, né? Diariamente você precisa estar atraindo gente nova, diariamente você, infelizmente, tem que deixar pessoas que, de repente, são seus amigos muito próximos, mas que chegou ao fim do ciclo. Diariamente você tem que arbitrar em duas pessoas que você adora, e você tem que sempre tentar fazendo isso, sempre com a pergunta de $1 milhão, não é de amanhã, mas é como você perpetuar o teu business de $1 milhão, que é gente, cultura e projeto, né? E uns malucos que nem a gente, com um pouco mais de cabelo branco ou sem cabelo, atrás empurrando para ter certeza que dá certo. Acho que a coisa mais difícil do nosso trabalho deve ser do Rodolfo, deve ser do Nicola, que é todo mundo que toca equipe, é isso, porque você está lidando com pessoas que você gosta, que você admira, mas que às vezes tem que tomar decisão dura. Obrigada. Rodolfo,
Uma pergunta de $1 milhão que eu gostaria de ter: será que a gente vai perder essa oportunidade que está diante de nós de fazermos mudanças estruturantes no Brasil, ou será que a gente vai empurrar de novo com a barriga? Para mim, essa é a pergunta mais importante que a gente tem. Nunca a política foi tão determinante na economia como ela tem sido atualmente. Então, acho que a gente tem realmente aqui uma necessidade de mudar, né, e ter as pessoas apoiando. Eu acho que teve uma geração que foi muito apolítica, né? Assim, eu gosto de ver quando pessoas novas, bem-sucedidas, se envolvem na política, porque a gente passou um tempo, tem umas pessoas muito boas, a gente tem expoentes aqui dentro dessa sala aqui de pessoas muito capacitadas que estão na política e podiam estar fazendo qualquer outra coisa, e você teve um vácuo, eu acho. Você teve poucos jovens entrando nisso, com ideias novas e tudo, então, para mim, é importante que isso daí aconteça. E aí a gente fala, beleza, o Brasil, então, está indo para uma nova direção, a gente está conseguindo mudar isso daí, aí a gente vai olhar, quem é o líder nas pesquisas? O Lula. Eu não acho que... Tudo bem, ele é o líder na rejeição também, mas ele é o líder nas pesquisas. Então, pô, a gente também tem que respeitar o povo, que a gente, né, o país que a gente mora e tudo, as ansiedades das pessoas. Mas será que a gente vai conseguir se comunicar direito com essas pessoas que ainda votam nesse, de certa forma, nesse projeto, nem na pessoa, mas nesse projeto que, se a gente for olhar, não deu muito certo nos últimos tempos? Quer dizer, no mínimo, uma mudança a gente deveria tentar promover. Então, para mim, seria muito bacana e seria uma resposta muito boa se a gente tivesse pessoas como o senador Caiado se candidatando, entendeu? Sendo uma pessoa que pudesse estar, de certa forma, levando uma ideia diferente, sem medo de ter, de apanhar, né? O Partido Novo, eu acho que tem muito isso, né? Eles vão e vendem uma ideia diferente. O Partido Novo também seria bom se vendesse mais firme, e não somente uma ideia, né? Eu acho que, óbvio, está começando e tudo, mas tem que entrar. Acho que no Rio de Janeiro, então, vocês têm que entrar com tudo. Lá está difícil. Mas eu queria ver isso, eu queria ver mais jovens ou pessoas com muita qualidade se candidatando e sem medo de dar a cara a tapa, e mesmo que entre para vender essa ideia, que a gente possa mudar, vamos dizer assim, a forma de pensar das pessoas no Brasil. O processo seletivo do Novo está aberto, viu, Rodolfo? Olha, são tantas perguntas de $1 milhão que é difícil até pensar. Cultura, cenários, disrupção, tem tanta coisa. Eu diria duas aqui, talvez não tão óbvias. A primeira é como aumentar ou melhorar um pouco a cultura do Brasil de acreditar mais em planejamento e menos em improvisação. Se a gente olha, assim, alguém que vive aqui ou vive fora do Brasil, vê assim, o brasileiro, ele acredita no jeitinho, ele ainda acredita... O tanto de amigo que eu tinha, que decidiu ir para o Rio, para a Olimpíada, ao ver a abertura, é um negócio surreal. Assim, vamos para o Rio porque está legal. Gente, pelo amor de Deus, tem 2 anos que vocês sabem, entendeu? Você vai decidir na noite, não tem hotel. Pessoal, estou pegando o carro, estou indo para lá, vou ver onde é que eu fico. Essa cultura de improvisação, que é, de uma certa forma, boa, é ridícula, porque a gente não acredita em planejamento. E por que não sai PPP? Porque não tem projeto bom. Ponto. Porque a gente não planeja. Por que não sai não sei o quê? Porque não tem planejamento. É tudo na última hora. De repente, viu a crise. Tem que planejar, gente. Tudo bem, um consultor falando isso, né? Mas é verdade. Vou mudar de assunto. A segunda é a migração de talento. Para mim, isso assim, me preocupa imensamente, porque no mundo moderno, ou seja, na história da humanidade, quem teve poder é quem se apropriou dos recursos da natureza, né? Quem leu Sapiens sabe disso, né? E os recursos da natureza eram a terra, as fábricas, as coisas. Hoje, é brains, né? E o que a gente vê, eu dou o exemplo, é um artigo no Valor, que sexta-feira. Na própria McKinsey, eu dou o exemplo. Há 5, 6 anos atrás, a gente tinha um net mobility, tá certo? No Brasil, de 20 pessoas a mais que queriam vir para o Brasil daquelas que queriam sair. Hoje, é 20 pessoas a mais querendo sair do que querendo entrar, numa base de 300 consultores, ou seja, é 15% quase, né? Quantas pessoas aqui que estão fazendo undergrad que pensam não voltar para o Brasil, né? Isso é uma tragédia, porque o capex nosso é os cérebros das pessoas. Vocês são a liderança, vocês são, assim, o ativo mais precioso que um país tem, que é o cérebro, que é a liderança, que é a elite. Se essa elite vai embora, entendeu? Vai fazer o quê? Né? Então,
Isso, para mim, é a maior preocupação. Como é que eu inverto isso, né? E como é que eu faço as pessoas acreditarem que é possível mudar o Brasil e não mudar do Brasil, né? E talvez essa é a pergunta de $1 trilhão. Ele fala também a Ayn Rand, tá? Você viu a Ayn Rand ontem? Você está inspirado? E fala, conta pelo que você pagaria $1 milhão. Você falou para Ana lá fora. Você daria toda a tua fortuna. Toda a minha fortuna pela juventude dela. Isso eu não tenho. Isso eu daria toda. Eu não tenho $1 trilhão, tá certo? Daria $1 milhão, mais ou menos. Agora, Nicola, eu vou só aproveitando, no painel que eu fiz antes com a turma de finanças, eles me perguntaram, você acha que vale a pena ficar 1, 2, 3 anos aqui fora para depois voltar para o Brasil? Vou entrar melhor? Eu vou ser bem sincero para vocês. Vocês querem ficar 1, 2, 3 anos porque a vida vai ser legal? Vocês querem ver como é que é morar na Califórnia, na Austrália? Fica. Essa história que vai ter uma vantagem competitiva, que vocês vão ficar aqui 1, 2, 3 anos, depois vocês vão voltar para o Brasil e você vem numa posição melhor, na minha experiência e de tudo que eu vi, é o contrário. Vocês têm um diferencial intelectual privilegiado que a competição no Brasil vai ser mais baixa. Quanto antes vocês voltarem e quanto antes vocês usarem o network que vocês fizeram a vida inteira, entenderem as regras locais, os players locais, se adaptarem, mais rápido vocês vão crescer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu me formei em 94. Tinha uma oferta na Salomon Brothers para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhei quando eu fui para o Pactual. Resolvi ir para o Pactual porque eu tinha convicção que lá a oportunidade de eu crescer seria muito maior. E é verdade, 98 passou, o Rodolfo, eu, toda uma geração, a gente ganhou 10 anos de carreira, de profissão, porque a gente estava lá no momento de disrupção do nosso negócio, né? Agora, se não tivesse lá, não tivesse tido os 3 anos, 4 anos de experiência, não teria aproveitado. Então, essa é uma pergunta que acho que vários de vocês se fazem. Eu acho que o que vocês têm é o conhecimento. O quanto antes vocês voltarem para o Brasil e botar isso em prática, melhor vai ser para vocês e para o Brasil. A gente está caminhando para o final. Eu tenho mais 2 perguntas e vou abrir para a plateia. A próxima pergunta, você falou um pouco sobre isso, todo mundo tocou no assunto de gestão de pessoas. Ouvimos um pouco aqui de que ninguém chega lá sozinho. Gestão de equipes é uma coisa crucial para um negócio. Eu queria saber qual é a verdade, a crença mais particular de cada um de vocês quando a gente fala de gestão de pessoas. E aí eu vou pedir para vocês não falarem da organização que estão, eu ouvir intimamente, aí olhando para vocês, o que vocês acreditam que é bem próprio. Eu acho que gestão de pessoas, como lidar com a gestão de pessoas, como ser eficiente nisso daí. Interprete como você quiser. O que eu vejo é o seguinte, a gente montou um negócio novo, não vou falar do nome da empresa se não quiser, mas montamos um negócio novo. Era, na época, vamos dizer assim, o Brasil era outro, tá parecendo que o Cristo Redentor estava subindo, então era relativamente fácil trazer gente para dentro dessa estrutura. E assim a gente fez, a gente cresceu a estrutura muito rapidamente. Só que a gente não se preocupou com isso que você colocou, que é gestão, cultura, né? Então, veio muita gente de diferentes lugares, você não tinha bem claro o que você era. O que aconteceu que, sei lá, 50% dessas pessoas que entraram no começo acabaram saindo e hoje, nos últimos 2 anos, saiu 5% da empresa. Então, a gente conseguiu arrumar essa parte. Mas eu acho que a parte mais importante quando você vai fazer de gestão de pessoas é na entrada. Então, a gente tem que saber contratar bem pessoas que são, vamos dizer assim, que estão alinhadas com o seu pensamento, tá certo? Que têm um objetivo comum, que tem os mesmos sonhos e tudo, e com isso daí você consegue administrar muito mais fácil, administra as expectativas, a gente tem transparência, vamos dizer assim, nas coisas que a gente faz, eu acho que isso daí não é um problema, mas o maior problema é você começar a querer gerir pessoas que estão desalinhadas em termos de objetivos, e, portanto, a gente não consegue nunca criar ali um ambiente, uma cultura que a gente possa identificar. E aí eu vejo empresas como, sei lá, que entram muito nisso, que batem muito nessa questão de cultura, são empresas que se perpetuam, que tem pessoas que ficam lá 20 anos, 30 anos, e na hora de contratar também, ou a pessoa se encaixa naquele perfil, ou então realmente acaba não entrando. Então, eu diria que uma porta de entrada seja a parte mais importante na escolha, boa escolha na porta de entrada, seja a melhor parte, ou que vai determinar a gestão do teu pessoal lá na frente. Obrigada. Isso é fácil.
é uma convicção íntima minha, tá certo? E eu acho que, vou dar exemplos, vai ficar óbvio. Eu acho que o estilo de liderança no mundo mudou. E talvez seja mais fácil pensar nos extremos, né? Antigamente, há centenas, talvez 1000 anos atrás, o líder era aquele que era o general, que era o cara forte, que é na frente, me sigam com a espada, tá certo? E definia e vamos fazer. Isso, o mundo não é mais assim, né? Eu acho que o mundo hoje, o líder mais efetivo é o que eu chamo do servant leader, né? É o líder servidor, é o cara que serve por trás, né? É o cara que empodera as pessoas e ajuda as pessoas a terem sucesso, que ouve, que inspira, que aglomera, que faz o time ser melhor do que a coleção de cada um dos indivíduos, né? Isso, para mim, no mundo de hoje, puxa, nenhum de vocês aí se inspira por uma pessoa que é um chefe que dá ordem, e sim por uma pessoa que é um coach e é um coordenador. E a segunda coisa, eu diria, é fundamental em qualquer coisa que você faz na vida, criar um senso de propósito. Porque, de novo, né, tem até o ditado em inglês, né? People work for money, but die for a cause. Né? Ou seja, as pessoas trabalham por dinheiro, mas elas morrem por alguma causa. Né? Qual é a causa que esse grupo está fazendo? Né? Então, se você não tem esse senso de propósito, não dá para criar um... Salute. Juntando um pouco do que tanto o Rodolfo quanto a Nicola falaram, acho que em estilo de gestão, cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem o seu strength num lugar diferente, então você tem que saber reconhecer isso. E cada pessoa é motivada por uma razão diferente e você tem que saber o que motiva cada pessoa para você ir. Agora, para mim, o que eu mais procuro nas pessoas e que eu acho que os outros dois viram secundário é quando você acha aquelas pessoas com aquela vontade inexplicável de vencer. Quanto mais pessoas com essa vontade inexplicável de vencer, mais elas vão aceitar ser lideradas, mais elas vão ter a cultura, mais elas vão ter resiliência e mais elas vão superar os desafios. Então, acho que é você saber o que buttons você aperta em cada um e tentar achar essas pessoas que acho que a turma aqui da Brasa, para mim, claramente está nisso aí, nessa categoria, que acho que faz toda a diferença. Não, as vozes da experiência estão aqui, eu tenho 29 anos. Né? Então, última, prometo, a gente vai abrir para todo mundo. Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre Trump, enfim, o que está acontecendo, essa polarização do mundo, e ele me falou um negócio muito interessante, que é o seguinte: é mais fácil acreditar, né, numa mentira simples do que numa verdade complexa. E essa foi uma das coisas mais interessantes que eu aprendi nas últimas semanas, no último mês. E o mundo, para mim, é dos aprendizes. Então, eu queria perguntar para vocês, para a gente encerrar rapidamente, qual foi a última coisa interessante que vocês leram ou ouviram que fizeram você pensar como essa me fez? Tem uma coisa que eu li que mudou a forma com que eu enxergava o mundo e tomava minhas decisões. Se chama um livro, Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Então, se vocês não leram ainda, leiam esse livro. É disruptivo, exatamente. Qual era a outra parte da pergunta? Desculpa. Você conheceu a Ayn Rand, você foi apresentado a Ayn Rand. Isso aí. O que acontece com o mundo se a elite para, né? Eu li os últimos 2 livros que eu li, que realmente me marcaram. E um foi o livro do Bernardinho, que eu resolvi ler após ver uma palestra dele, e ele explicando os ciclos olímpicos, os últimos 4 ciclos olímpicos dele. O livro é um pouco repetitivo, mas se você for no último capítulo e pegar o resumo, ele falando sobre gestão de pessoas e o que procurar é fantástico. E um outro livro que eu li chama Code Red, que é daquele investidor do Hermitage russo, contando a história dele com o Putin, que você vê quando um país sem as instituições e sem as garantias, como pode ser desastroso. O Bernardinho tem uma fala que eu gosto muito, que ele fala que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de ganhar. Então, um pouco da história do Nicola de planejamento. E aí, nos últimos 2? Eu não vou citar um livro, eu vou citar um cliente que esteve lá com a gente e ele tinha uma operação que ele queria fazer. E aí a gente, obviamente, falou, não, faz o seguinte, pega a sua empresa, em vez de você fazer dessa forma, você muda
aqui ou se vende dessa outra forma aqui, porque você aproveita essa onda que está acontecendo aqui, até nesse mercado de inovação, tecnologia e tudo, e aí a gente vai conseguir fazer uma super operação, vai chamar um investidor, ele vai pagar uma fortuna para você. Aí ele falou assim, mas eu não sou isso. Não adianta eu querer falar uma coisa que me mostrar de um jeito que eu não sou. E aquilo dali eu fiquei pensando, pô, eu tinha uma oportunidade enorme para o cara botar uma super, assim, fazer uma captação importante para ele, era fácil daquele modelo, mas o cara, pô, ele não acredita naquilo, ele falou, pô, eu sou diferente, eu quero seguir nessa linha. Então, acho que também essa questão de você ser verdadeiro é muito importante, assim, para frente, né? E não ficar imaginando que você é uma coisa que você não é, entender as suas, vamos dizer assim, fraquezas, que você tenha, ou e identificar bem seus objetivos e se desenvolver em cima disso. E não pegar simplesmente uma onda e ir atrás de uma ideia que te mostraram para você fazer um negócio totalmente diferente do que você acredita. Nicola, para encerrar? Tem umas 10 coisas na cabeça aqui. Eu recomendo para vocês ler muito, tá certo? Para de mexer no WhatsApp e ler. If it would be at all possible, né? Eu falo para mim o tempo inteiro. Mas a carta anual do Warren Buffett desse ano é extraordinária para os acionistas dele. Peguem a carta que ele mandou em janeiro de 2017 do Warren Buffett sobre a Berkshire Hathaway. A carta de 10 anos que o Bill e a Melinda Gates escreveram para o Warren Buffett com relação a como eles pensam sobre impacto social e o papel da fundação deles. Todas as conversas que eu tenho com o Bernardinho me inspiram profundamente. O livro Grit, da Angela Duckworth, Sapiens, um paper que eu li recentemente chamado Defending the 1%, que me fez pensar diferente sobre concentração de renda. Ou seja, tem tanta coisa. Eu recomendo vocês lerem muito e chegarem às suas próprias conclusões. Então, agora a gente vai abrir para perguntas da plateia. Vejo que tem um monte de mãos levantadas. Quem vai coordenar? Pedro e Ian. Madrugada vai longe. Oi, gente. Meu nome é Lucas Risotto e eu vou usar o termo disruptivo, mas eu trabalho com tecnologias disruptivas e a razão, no caso, são computadores que você usa na cabeça e controla com o cérebro. No caso do Brasil, o Brasil tem o hábito normalmente de só adquirir essas tecnologias 5, 6, 7 anos depois, porque elas demoram certo tempo para chegar no país. No caso, a razão principal pela qual eu estou nos Estados Unidos é porque essas tecnologias não existem lá. E se elas existem, elas têm um preço caríssimo, não tem suporte, o imposto é absurdo, e fica muito difícil para o Brasil realmente ficar na frente com certos tipos de tecnologia. Eu queria saber, na opinião de vocês, quais são os tipos de ação e quais são os tipos de coisa que poderiam trazer tecnologias realmente inovadoras para o Brasil mais cedo. Para o Brasil realmente também ser um país que não só segue tendências tecnológicas, mas também cria do zero. Posso pedir para um ou dois responderem, porque a gente tem muitas perguntas e... Nicola, então? Why not? Olha, é um sonho. É um sonho. Eu acho que é a gente. Quem que cria 50% dos habitantes do Silicon Valley não são americanos, né? É o segredo do Visa OneHB, né, que eles têm. E conseguem trazer. A gente nem sabe o que é isso e a gente não se preocupa em trazer gente para o Brasil. Segunda coisa é todas as restrições ao empreendedorismo, né? O empreendedor no Brasil é o bandido, né? Não é o... então, tem uma cultura aí, com todo respeito, eu acho que alguns, talvez, misbehave também, não tem dúvida nenhuma, não estou defendendo aqui todos os empresários, mas eu acho que são essas duas coisas, gente e o estímulo a empreender. Sim, eu ia pegar esse ponto do Nicola mesmo. Acho que a primeira coisa, o Brasil é um dos piores países no ranking Doing Business. E quando você abre lá os motivos, aí tu tem tanto a questão de complexidade de abrir empresas, como também de pagar impostos e também de contratar mão de obra. Então, quando você tem motoristas do Uber entrando na justiça com pedido de como é que é o termo? Com pedido trabalhista, então
o recado que você dá é não venham com tecnologias para o Brasil, porque lá em Porto Alegre a gente tem a votação do Uber, não sei se chegou aí ao conhecimento de vocês, mas tivemos uma vereadora que colocou uma emenda exigindo 20% de cotas para mulheres de motoristas de Uber, que não tem nenhuma proibição para a mulher se cadastrar. E passou quase por unanimidade. E aí, ao ser questionada, tá, mas por que tu não botou 50% se a questão era de equidade de gênero? Ela, não, é só uma reflexão, se não cumprir também não tem nenhuma sanção. Então, então, essa necessidade de burocratizar tudo é um dos grandes motivos pelo qual a gente não vai para frente e tu tem que estar empreendendo aqui na tecnologia em vez de ir para o Brasil. Mas a verdade também é que existem polos de tecnologia no Brasil, né? Santa Catarina, Florianópolis, lá você tem alguns polos que são bons. Assim, acho que falta um pouco de financiamento, aquele angel investor e tudo, para botar o negócio para acontecer. E, obviamente, também comparar com Silicon Valley é meio que uma covardia também, né? Então, apesar de que eu li uma vez dessa daí, que as empresas de tecnologia, mais de 50% das empresas de tecnologia que estão listadas na Nasdaq são israelenses. Então, você também tem um outro polo bem relevante ali dentro. Eu acho que dá para criar. O brasileiro é criativo, eu não acho que... acho que falta um pouco de investimento mesmo, falta a gente acreditar nisso daí para fazer acontecer. Você mesmo está aqui, você poderia estar no Brasil, de repente, né, tentando desenvolver por ali. Vamos lá? Cadê a próxima pergunta? Tudo bom? Meu nome é Rafael, faço Computer Engineering em Georgia Tech, mas um pouco antes de ser aceito em Tech, eu fiz alguns meses de Engenharia Aeronáutica na USP de São Carlos, e uma das coisas infelizes que eu percebi lá foi como a questão que discutir políticas libertárias no Brasil acaba sendo um tabu muito grande. Inclusive, o Partido Novo está chegando aí para, talvez, dar uma mudada nisso, né? E eu gostaria de saber, assim, geralmente quando a gente fala do Brasil, tem muita discussão de esquerda e direita, coisa assim, mas vários candidatos, né? Pegar aí, não queria citar nome, mas pegar Bolsonaro e Lula, se preocupam muito com questão de esquerda e direita bem extremas, e os dois são meio que, assim, pensando em political compass, mais para o eixo autoritário. Então, eu fico pensando assim, às vezes no Brasil, muitas pessoas se preocupam muito com esquerda e direita e não veem que o país pode estar meio que drifting para um lado muito autoritário e que não se preocupa com coisas que fomentam empreendedorismo. Quando você tem gente que fala de reduzir o tamanho do Estado, chamando de uma coisa fascista, não sei de onde eles tiram isso, gostaria de saber, no contexto de vocês, o que vocês veem para a gente meio que conseguir proselytize os brasileiros para eles entenderem, assim, brasileiros lá do Brasil e nós também, nossa missão em ajudar isso e fomentar empreendedorismo lá. Obrigado. Esse é o billion dollar question, né? Não é nem million. Porque é o que você falou. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho dificuldade de achar um partido que representa tudo o que eu penso. Porque, do ponto de vista individual, eu sou a favor do casamento gay, cada um faz o que quiser, tua liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. Sou totalmente a favor da liberdade econômica. Agora, você tem que tomar um pouco de... No Brasil, infelizmente, você acaba... Ah, não, o Pedro Parente fala que a gente não está maduro para discutir a privatização da Petrobras ainda. Por que não? Por que não se pode discutir a privatização da Petrobras de uma maneira madura? Por que não pode se discutir... foi o que foi falado aqui, alguém falou da reforma trabalhista. Vou dar um exemplo para vocês. A gente sofreu um processo trabalhista, não no Pactual, mas no PAN, que a gente tem um investimento lá, de um funcionário que pediu adicional de insalubridade porque o prédio do lado tinha um gerador com tanque de diesel. E o cara ganhou. Não dá, né? Então, são essas coisas que, infelizmente, eu concordo com você. A gente, infelizmente, acho que pela natureza e o nível educacional do nosso eleitorado, tem muita coisa que acaba sendo proibitiva de discutir, mas isso aqui eu deixo para o Felipe. Qual foi a expressão em inglês que tu usou que a gente precisava fazer? É isso que a gente não pode fazer, entendeu? Toda vez que a gente começa a dificultar a linguagem, a gente afasta as pessoas. Desculpa eu usar o exemplo, mas uma das coisas mais ricas que eu fiz nos últimos tempos foi fazer uma campanha eleitoral, né? Falar com pessoas de tudo Felipe, que... quanto você gastou na sua campanha? Não foi pouco, foi em torno de 80 mil reais. 80 mil reais. É. Quantas pessoas em Porto Alegre foram mais votadas que você? Só 4.
E teve candidato que gastou mais de 300 mil. I rest my... E sem nenhum centavo de dinheiro público, tudo doação de pessoas individuais que acreditam nas ideias. Mas, enfim, quando tu vai na rua falar com as pessoas pobres são as pessoas que mais são afetadas pelas políticas públicas irresponsáveis que esquerda e direita adotam e vem adotando no Brasil ao longo do tempo. São elas que estão na fila do SUS e não conseguem os exames, são elas que estão sem emprego porque a gente fica discutindo todos os direitos que elas devem receber, mas o cara está sem trabalhar e o custo para ele ser contratado se eleva e ele não consegue arrumar um emprego. São elas que sofrem com a insegurança nos seus bairros, nas suas vilas e comunidades, com a guerra do tráfico. Então, quando tu chega para uma pessoa mais humilde e fala para ela, olha, a gente tem hoje uma estatal, vou falar bem do município de Porto Alegre, a gente tem uma estatal de transporte, uma empresa de ônibus que tem um déficit anual de 50 milhões de reais. Tá? Ela tem outras 3 empresas de ônibus que operam na cidade. E quando chega para uma pessoa mais pobre e pergunta assim, tu trocaria uma empresa administrada por políticos, porque estatal, em outras palavras, é empresa administrada por políticos. Você trocaria uma empresa administrada por políticos, que nem é a Carris, por mais pós-saúde? Sim. Bom, o Novo, ele defende isso que eu acabei de falar para você. Então, é esse tipo de coisa que você tem que fazer. Você tem que facilitar a linguagem para que a pessoa consiga entender o que a gente está falando. E quando a gente começa a rotular como libertário, como esquerda, como direita, a gente está afastando as pessoas porque a gente está se comunicando com um nicho muito específico. As pessoas estão interessadas em ter seus problemas resolvidos, né? Desde não ter dinheiro para comprar comida no final do mês, a ter seus exames atendidos no posto de saúde. Primeiramente, muito obrigado pelo painel, conversa muito boa. Meu nome é Arthur Stork Bergman, estou no meu 2º ano aqui em Wharton, estou concentrando em Finance. Minha pergunta é que, para os jovens empreendedores que estão agora na faculdade, pessoalmente eu aqui em Wharton, conheço vários amigos meus que têm interesse em começar o seu próprio negócio. Entre eles, vários são brasileiros. O que vocês acham da decisão de começar um negócio em casa, no Brasil, versus aqui nos Estados Unidos? Vocês acreditam que existe a estrutura para o crescimento com sucesso de uma nova companhia no Brasil, em comparação a como é aqui nos Estados Unidos? E quais são os próximos passos para o Brasil, para ter certeza que esses jovens vão tomar a decisão para voltar ao Brasil e começar a fazer todas essas coisas, essas mudanças que os senhores comentaram que é necessário com os novos empreendedores? Bom, eu acho que é difícil falar onde é que é melhor abrir, porque aqui você tem uma série de facilidades aqui, como financiamento, como mercado maior. Tem gente disposta a tomar risco aqui nas várias etapas de crescimento de uma empresa. Então, você consegue colocar a empresa de pé e consegue ter uma chance, né? No Brasil, de vez em quando, você vem com uma ideia e, por falta de recursos, você acaba morrendo na praia e fica. Por outro lado, aqui é um mercado altamente competitivo, mesma ideia que você teve, provavelmente o outro cara do lado da rua também está tendo essa mesma ideia e vai competir com você. Então, é um mercado muito forte nisso daqui, as pessoas são tão bem treinadas quanto vocês aqui dentro. Você está competindo contra o mundo, né, dado esse tamanho de mercado. No Brasil, eu acho que, dada a qualidade de formação que vocês têm, de network e tudo, você consegue, dentro do Brasil, com boas ideias, assim, e, obviamente, com algum tipo de sponsorship, de alguma forma, você conseguiria ter mais facilidade em crescer do que você teria aqui. Mas, como o mercado acaba sendo perfeito, as coisas vão mais ou menos se equilibrando. Então, é difícil argumentar para um lado ou para o outro, na minha opinião. Eu acho que tem muita oportunidade. Sou encantado com a facilidade que você tem de fazer coisas aqui. Eu tenho amigos meus, empresários no Brasil, que têm construtoras no Brasil e estão começando a construir aqui nos Estados Unidos. E, para eles ficam contando as facilidades que eles têm. Obviamente que o negócio dele no Brasil é 10 vezes maior do que o negócio dele aqui, ainda, né? Mas, se for olhar onde é que você poria o teu dólar, poria lá ou poria, eu acho que o cara poria aqui. Independente do aonde, né? Só lembra que muita gente decide empreender porque acha que vai ter uma vida totalmente livre, que não vai ter chefe e tal. E todo empreendedor tem o chefe mais difícil do mundo, sabe qual é? O cliente. Mas tem que ter alguém para vender seu produto, senão você não é empreendedor. Então, você tem boas ideias só. Então, pensa nisso. O cliente é chato pra caramba, às vezes. Às vezes é legal, às vezes é chato. Vamos lá, mais uma? Nicola, você estava falando sobre sobre a automatização e como as pessoas vão perder os empregos.
A gente ainda está numa fase inicial da carreira e ainda pode tem uma educação boa e pode fazer mudanças na carreira para se adaptar a isso. Mas como as pessoas que estão no mercado de trabalho faz tempo e não têm acesso à mudança de carreira nesse ponto da vida, como é que esses cavalos velhos ficam nesse mercado de automatização? Qual a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que no longo prazo tudo se resolve. O problema é a transição, né? Vão ter novas profissões que a gente nem imagina hoje, mas eu consigo imaginar que 5% da população mundial vai virar fisioterapeuta, né? Porque você vai ter tanto idoso, tá certo? E idoso precisa de alguém para mexer, para conseguir andar, né? Então, agora, não é tão fácil assim, não temos tantos fisioterapeutas. O que eu acho que o governo, entre aspas, né, e as empresas têm que prover, e, de novo, os recursos são finitos. O ministro colocou. Ele tem quantidade de recursos X, tá certo? Não dá para fazer tudo, tem que ter prioridades, né? A reforma do ensino médio, se tivesse sido feita há 20 anos atrás, a gente estava lá na frente, né? Só porque ele, depois de discutir 10 anos, tentou fazer um negócio, todo mundo, calma, vamos discutir. Discutir o quê, gente? Nós temos pressa. Vou falar uma coisa aqui que é dramático. O Japão demorou 100 anos para dobrar a população acima de 60 anos. O Brasil vai fazer isso em 20. 100 anos para 20. Nós não podemos ir devagar, tem que ir rápido. Então, assim, temos que ter uma visão. O Salute falou, a eleição de 2018 é importante, e a gente tem que ir super rápido. Agora, como que você vai fazer mais com menos? Tem que ter produtividade, tem que ter eficiência no governo. Vai me falar que as empresas estatais são eficientes, com todo respeito? Não dá, né? Não dá para acreditar nisso. Então, você precisa aumentar a eficiência para sobrar mais recursos para investir, recapacitação. E2E, né? Education for Employment. Você tem que reeducar as pessoas. O cara que era torneiro mecânico vai ter que achar outra coisa. Você vai ter que ter recurso para fazer isso. Não tem jeito de ter mais, porque a carga tributária já é alta, tem 10% de déficit. Como é que você vai fazer? Tem que tirar de algum lugar. Tem que fazer trade-offs, tem que fazer escolhas. Nós precisamos forçar, entre aspas, a sociedade a ver isso, a tomar essas decisões. Desculpa, Nicole. Mais duas? Então vamos lá, penúltima. Boa noite, senhores. Boa noite, galera. Meu nome é Felipe. Eu faço engenharia mecânica, estudo mandarim na USF. Os senhores falaram muito sobre a importância de gestão de pessoas. Qual é o melhor jeito de se preparar para isso? Qual a opinião que os senhores dariam para isso? Acho que o Nicola falou uma coisa. Lê muito. Tem muitos livros bons. Jim Collins, livros de técnico. Você tem que ler de tudo. Desde de achar aquelas frases que tem aquelas frases bem cheesy. Tem hora que você precisa, né? É importante você ter um papelzinho anotado que vira e mexe, você não está esperando, você precisa botar 2.000 pessoas na sala e precisa motivar. Você precisa daquela frase inspiracional. Então, eu acho que lê muito e, quando você começar a trabalhar, vê quem são os melhores gestores, observa. Observa. Vê o que ele faz de certo e, principalmente, o que ele faz de errado. Porque ele pode ser bom, mas ele poderia ser melhor ainda. Na hora que você conseguir identificar isso, é porque acho que você está pronto. Boa noite, meu nome é André Schweitzer, estudo Industrial Engineering em Northwestern University. Vocês falaram que a gente está tendo uma super oportunidade de estar aqui nas melhores instituições, talvez, do mundo, e que nós somos uma das coisas com mais valor que o Brasil tem nesse momento, que no mundo, como hoje, a educação é um bem de enorme valor. E eu queria perguntar, a gente morando nos Estados Unidos, passando 9 meses ou até o ano inteiro aqui, todo ano, e basicamente morando aqui, não tendo tanto contato com o Brasil para fazer networking, para atender feira de emprego e etc., como a gente volta para o Brasil? Vou fazer propaganda, né? Tem um site. Vai no portal da Brasa. Vai no portal. Pronto.
Mas eu acho que tem o portal da Brasa, tem o portal dos bancos, das consultorias e tudo. Todas elas são super, ou recebem super bem. Vocês são o futuro. As empresas se perpetuam porque tem sempre gente nova que vai aprendendo e vai tomando lugar das pessoas mais velhas e isso vai trazendo melhoria nas empresas, novas ideias, sofisticação e tudo, e é assim que acontece. Então, para vocês, não diria que deve ser uma parte difícil voltar para o Brasil e ser bem colocados no Brasil. Acho que vocês, pelo contrário, vocês vão ser o que todas as boas instituições vão estar procurando. A gente está aqui também muito para fazer também um pouco de networking com vocês. Quer dizer, a gente quer que vocês venham trabalhar conosco, todos aqui da mesa, né? Ou que se engajem na política, num partido novo e tudo, para mudar o país. E eu acho que é uma facilidade, mas o Brasa, pelo que eu entendi, consegue fazer isso daí melhor até do que qualquer outro instrumento. Acho que para a gente ir encerrando, acho que está aberto de verdade as conexões, né? De novo, tem um amigo muito sábio que fala assim: onde eu vou, eu tô. Então, assim, esteja onde você vá, né? Converse com as pessoas, se abra para isso. Quando eu morei aqui há 21 anos atrás, não tinha WhatsApp, não tinha nem e-mail. Aí era difícil manter contato. Hoje em dia nem essa desculpa a gente tem. Né? Então, esteja onde você vai, faça essas conexões acontecerem. Tem muita oportunidade para vocês no Brasil. Eu realmente espero vê-los de volta. Posso falar uma última coisa? Pode. O Leandro mostrou que com 80 mil reais é possível ser o 5º vereador, mas o Felipe, perdão. Claro, desculpa, Felipe. O Felipe mostrou que com 80 mil reais é possível ser o 5º vereador mais votado em Porto Alegre. Pensem em entrar na política. Vocês querem mudar o Brasil? Tem que ir para a arena. Não dá para ficar torcendo. E é gratificante travar a boa batalha.